Eu fui buscar na literatura e achei esse artigo bastante interessante do pessoal de Harvard, que é um algoritmo para escolha farmacológica para tratamento de sintomas nucleares. Falei, opa, deixa eu ver o que esse povo está falando, né? E achei muito interessante. Porque o que ele discute? A gente está diante, né, de uma condição crônica, com acometimento ao longo da vida, em que as famílias muitas vezes procuram tratamentos alternativos, porque o tratamento ideal ou não é acessível ou não é eficaz, né? Não é completamente eficaz. E a angústia das famílias é muito grande, né, com os comportamentos centrais. A gente, como médico, é acionado a melhorar a qualidade de vida desse sujeito, dessa família. Eles vêm perguntando, mas, doutora, não tem nada que você possa fazer para amenizar, né, isso? Então, é a nossa realidade como psiquiatra. E a gente tem que, talvez, se basear, né, em algum algoritmo para pensar numa escolha medicamentosa. Então, esse artigo se propõe a revisar os principais estudos em psicofarmacologia com autistas adultos, tá? Para tratamento complementar. Então, eles revisaram 297 estudos, só em inglês, para tratamento de sintomas nucleares. Os de comorbidade foram excluídos. E o que ele chama de sintoma nuclear que ele se propõe a tratar? Principalmente comportamento repetitivo, as estereotipias e rigidez. Tá? Então, quando a gente for falar aqui dos estudos, é basicamente voltado para essa sintomatologia. Alteração sensorial, não. Interesse restrito, não. E comunicação social, principalmente a reciprocidade e sintomas que têm um pouco de melhora na ansiedade social ali da interação. E alguns de linguagem. Como eram muitos estudos, eu não vou ficar falando das escalas, né, em cada estudo, eu fiz um compilado aqui das principais escalas usadas nesses estudos. Tá? Então, para medir sintomas gerais, eles usaram a ABC, a AIDOS, e a principal escala usada nesses comportamentos repetitivos foi a iBox, que a gente usa muito para toque. Porque muitos desses sintomas, né, da parte compulsiva, se assemelham a esses padrões ritualísticos dos autistas. Então, a maioria dos estudos voltado para comportamento repetitivo usa essa escala. Tá? Para comportamento de comunicação social, a escala SRS e algumas subescalas da Vineland e da AIDOS. Para irritabilidade, a escala CGI, irritabilidade, tem uma que chama ABC, que é para comportamento de irritabilidade em autista. E a CGI, né, a famosa CGI, que é essa impressão clínica geral. Ele dividiu esse algoritmo em 5 nós, ele chamou. Tá? E o tempo todo no artigo ele repete, pessoal, para o tratamento ideal, primeira linha de tratamento é não farmacológica, mas, lembrando, não tem acesso e muitas vezes é ineficaz. Então, ele discute que o primeiro nó deveria ser o uso de um inibidor seletivo, e aí ele aponta a fluvoxamina como primeira opção, que me chamou bastante atenção, porque não era uma medicação que, na minha prática clínica, eu usava tanto com os autistas. Né? Então, primeiro, essa opção, se não funcionar, mudar de inibidor seletivo, se não funcionar, avaliar se tem irritabilidade comórbida, se houver, usar um antipsicótico de segunda geração, e eu vou detalhar cada um desses, tá, gente? Só estou dando uma passada geral. E depois ele fala sobre algumas estratégias de potencialização e melhora de comunicação social com substâncias aí mais alternativas. O nó 1. Vamos pensar em tentar abarcar as duas esferas de sintoma, comportamento repetitivo e comunicação social. Aí ele traz esse estudo da fluvoxamina, que é um estudo antigo de 96, em que foi feito um estudo duplo cego, controlado por placebo, com 12 semanas de tratamento e uma dose média de 277 miligramas dia, com 30 autistas adultos, em que houve uma melhora significativa dos comportamentos repetitivos, medidas pela iBox, e também uma melhora estatisticamente significante na comunicação social. Por isso que ele dá, né, a fluvoxamina como primeira opção, porque conseguiu abarcar as duas esferas de sintomas. E pela CGI, 53% dos indivíduos responderam a medicamento, contra 0 do placebo. Então, apesar de ser um estudo pequeno, e todos vão ser aqui, né, vocês vão falar, poxa, né, que são 30 indivíduos, né? Mas a gente tem que se apegar ao que temos nessa área, né? O que tem de estudo. Né? Então,
por ter conseguido ter uma significância estatística e clínica, ele coloca como uma primeira escolha de tratamento. Se não respondeu ou foi ineficaz, né, mudar, então, para o segundo nó. Aí ele discute, não tem nenhuma evidência que mudar de inibidor seletivo pode trazer uma resposta diferente. E essas opções aí do segundo nó não melhoraram a comunicação social. Tá? Aí só o comportamento repetitivo. E o que tem mais evidência, o que tem mais estudo, é a fluoxetina, que a gente acaba usando mais mesmo. A fluoxetina tem esse estudo duplo cego controlado por placebo, com 12 semanas, com uma dose média de 65 miligramas dia, em 37 adultos com TEA, com uma melhora significativa também de comportamento repetitivo e uma melhora de CGI aí, de 50%. Não houve a medida de comportamento de comunicação social. A sertralina é a evidência limitada a ensaios abertos. Então, por isso que fica aí como uma segunda opção depois da fluoxetina. Tem um estudo aberto de 12 semanas, com uma dose média de 122 miligramas dia. Tá? E ele fala para usar quando tem efeito colateral muito significativo da fluoxetina. Clomipramina, ele só cita um ensaio clínico aberto e relatos de caso. Pelo perfil de efeito colateral, ele não sugere que seja uma opção. E aí, ele entra no nó 3, que discute assim, tem uma irritabilidade comórbida nesse paciente? A irritabilidade não é um sintoma nuclear de autismo, só que ela é muito comum nesses pacientes. E como temos evidência de que tem tratamento para isso na infância, que a risperidona e o aripiprazol são aprovados para irritabilidade no autismo na infância, vamos tentar limpar essa sintomatologia para ver se, secundariamente, os pacientes têm melhora nos sintomas nucleares. Então, foi o que ele discutiu. Se tiver irritabilidade, vale a pena usar um antipsicótico de segunda geração. Se não houver, ele manda aí para o nó 5, que são aqueles tratamentos de potencialização para a comunicação social. O número 1 aí, né, a primeira escolha para tratar a irritabilidade, que tem mais estudos, é a risperidona. Tem um estudo duplo cego de 12 semanas, controlado por placebo, em 31 autistas adultos, com uma dose média de 3 miligramas dia, com uma redução significativa de comportamento repetitivo, né, rigidez. Ele não tem nenhum impacto na redução de comportamentos de comunicação social, mas ele acha que secundariamente pode responder. O que acontece é que teve uma resposta muito boa comparado com o placebo de comportamento repetitivo. E o grupo placebo depois foi exposto à risperidona, e 60% deles melhoraram também, né? Então, ele sugere que seja a primeira escolha quando tem irritabilidade comórbida. Depois disso, estudos muito pequenos, né? Então, a paliperidona, né, tem um estudo prospectivo aberto de 8 semanas, com dose de 7 miligramas dia, com 25 adolescentes e adultos autistas, com melhora significativa de comportamento repetitivo e uma melhora também em comunicação social, enfim, na escala SRS. Mas é um estudo com um impacto, uma evidência menor. Um achado interessante, ele fala que alguns pacientes com histórico de não ter tolerado ou respondido risperidona na infância, respondeu a paliperidona, o que não faz muito sentido por ser um metabólito ativo, né? Então, precisa de mais estudos para isso. Ele cita a ziprasidona, uma revisão de 10 prontuários, em que foi trocado o antipsicótico de segunda geração, principalmente risperidona, por ziprasidona, com uma melhora do perfil metabólico, perda de peso, sem uma piora do padrão comportamental. O aripiprazol, não temos estudos na vida adulta com aripiprazol, mas como tem na infância, ele sugere que pode ser uma alternativa depois da risperidona. E aí ele entra nesse nó 5, né, que são algumas substâncias que têm aí alguma evidência mais voltada, então, para a comunicação social. Tá? Ele fala do propanolol, que a gente usa muito, né, para controle de sintomas físicos, né, de ansiedade. Então, ele cita esse estudo duplo cego com placebo de 20 adultos com TEA, com uma resposta, com uma melhora de comunicação social, com dose de 40 miligramas e uma série aberta aí de casos. A memantina também tem um estudo prospectivo de 12 semanas, com 18 autistas adultos,
que foi bem tolerada, mas, digno de nota, a maioria desses pacientes tinha TDAH. Né? Então, fica aí essa discussão, né, se a melhora era secundária por outros sintomas. A D-cicloserina, um ensaio de 20 adolescentes e adultos, com dose semanal ou diária dessa substância, com uma redução significativa nessa esfera de comunicação social. E aí a ocitocina, né, que ela é mais discutida, já é mais conhecida nesse campo do autismo, e tem estudos mais robustos, tem um com 106 adultos, com uma dose de 48 unidades dia, intranasal, de 6 semanas, mas os achados são inconsistentes. Não teve ali uma melhora comparada para o placebo, então não é uma substância que a gente, né, costuma recomendar.